Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Refrimac Dicas e Cursos e eu sou Anderson Rey, proprietário de assistência técnica. Esse vídeo é muito polêmico, eu vou falar de algumas dicas para você, como cliente, evitar ser enganado facilmente por técnicos mal intencionados, tá bom? E você, amigo técnico, não fique chateado comigo, não queira a minha cabeça. Tá bom? Eu sei que alguns técnicos vão ficar com raiva, mas a grande maioria não, porque a grande maioria do nosso mercado trabalha honestamente e quer ganhar o cliente para toda uma vida, não só para um único serviço. É verdade ou não é? Então, quando a gente expõe estratégias para o cliente ter para evitar ser roubado, automaticamente são estratégias que vão provar para ele por que valeu a pena ele escolher você. Isso. Então você tem que achar bom do que eu vou falar, porque o cliente vai ter certeza que você, técnico, foi uma boa escolha para ele. Veja dessa forma. Então vamos lá, amigo cliente. Vamos para as estratégias, tá? Primeiro que existe 4 situações que mais acontecem o técnico roubar o cliente. Eu vou expor cada uma delas de forma rápida e resumida. E antes do final do vídeo, eu vou dar uma dica de como você consegue escolher uma empresa que tem menos chance de roubar você, tá bom? Então vamos para número 1. É o momento em que o técnico inventa um defeito que não existe na máquina ou no ar-condicionado ou na geladeira para te cobrar mais caro, tá? Isso acontece muito. Às vezes promete só um capacitor e ele vai te condenar o motor para te cobrar mais dinheiro. Uma minoria do nosso mercado queima a nossa praça por essas situações. E como você vai resolver isso ou minimizar, já vou te dar as dicas. Você precisa solicitar 2 orçamentos. Se você tem certeza que não tem confiança naquele orçamento número 1, claro, se você tem uma empresa que faz serviço para você, você já confia, beleza. Mas situações que você está pegando pela primeira vez aquela empresa ou aquele técnico, faça 2 orçamentos. É a prova dos 9. 2 orçamentos tem que bater. Se não bater, você já sabe exatamente qual empresa ou técnico descartar para nunca mais você chamar. Outra situação para esse mesmo ponto, ó, fulano, o problema aqui da sua máquina é o motor, o capacitor e a placa. Peça uma explicação para ele. Mas você pode me explicar por que essas peças aí que estão com defeito? Você pode me dar uma lógica aí? Aí ele vai se enrolar todo se ele estiver mentindo, ou ele é muito ruim de comunicação. E olha, já uma dica para você técnico. A comunicação com o seu cliente é um ponto muito importante para passar confiança. Veja que eu estou falando aqui, se o cara ficar gaguejando na explicação, no mínimo, ou ele é ruim de comunicação, ou ele está mentindo para o cliente. Então você pede uma explicação, porque se a máquina, por exemplo, de lavar não está jogando a água fora, como é que ele está condenando o motor da máquina de lavar e vai ter que dar uma explicação que encaixe? E ele não vai saber em cima da bucha, inventar uma situação. Então peça uma explicação, por mais que você não entenda como cliente, mas peça uma explicação e veja a reação do técnico. Mas claro, nem todos que vão gaguejar são mal intencionados, mas pelo menos a lógica vai ter que bater. Agora nós vamos para o ponto número 2, tá? Relacionado à peça. Como acontece de um cliente pagar uma peça que o técnico condenou e o técnico cobra a peça original e coloca uma paralela? Isso acontece muito com placas, tá? E clientes aí não conhecem marcas de placa e nesse fator é muito fácil eles serem enganados. Então como que você vai resolver essa questão? Por exemplo, até peças usadas, alguns técnicos mal intencionados colocam e cobram uma nova para você. Então para minimizar isso só existe uma forma, tá? Quando o técnico pegar o equipamento na sua residência e levar para a empresa para consertar lá, trazer testada para você, na hora que ele pega o equipamento, você pode e deve, tem direito de falar para ele: ô fulano, você pode trazer a peça velha para mim? E se possível, quando você chegar aqui, eu quero que você me mostre a peça que o senhor trocou. Na hora ali, vai abrir a máquina e mostrar a placa que ele trocou. Por quê? Por mais que você não faça isso na realidade no momento de chegar a máquina, mas o técnico já vai vacinado. Opa, tem que colocar o original aqui, porque vai que realmente ele chega lá, o cliente vai querer ver a peça. Aí eu me lasco se eu coloquei uma usada ou se eu coloquei uma paralela. E você, cliente, você precisa conhecer o que é peça paralela e o que é peça original. Tá bom? Isso tem acontecido demais. Outra situação, que a maioria das vezes o técnico faz o serviço na casa do cliente, que isso é muito bacana também, agiliza tempo tanto do técnico como para o cliente,
né? E lá você não vai ficar vasculhando o que o técnico está fazendo, porque isso é chato, o técnico nem gosta. Mas você tem o direito de dizer para ele, ó, se você acabar de trocar aí, antes de fechar a máquina, eu quero só ver a peça que foi colocada, tá bom? É chato isso daí? É, mas é uma forma de você se proteger se caso você não tem confiança naquele técnico ou naquela empresa. Então o técnico ele vai ficar extremamente cuidadoso quando ele percebe que o cliente tem todo o cuidado para ter certeza de que não está sendo enganado. Por mais que você não faça minuciosamente todos esses detalhes, mas o técnico percebendo, ele vai ficar com medo de querer te roubar. Por exemplo, como tem acontecido, né? Eu tinha um funcionário da minha empresa que ele era responsável em higienizar as máquinas de lavar. Mas em alguns momentos a gente percebia que ele higienizava muito rápido. E a gente foi perceber que ele não desmontava a máquina por completo para lavar. Ele queria só limpar superficialmente. Porém, o cliente pagou uma higienização completa, desmontando a máquina inteira, seja ar-condicionado ou seja máquina de lavar, toda desmontada. Então, acontece muito do técnico cobrar para você uma higienização completa, mas na verdade ele fez isso superficialmente. Tá bom? Superficial a gente faz de graça na casa do cliente, se for para fazer. Como resolver isso? Você precisa e tem direito de pedir para o técnico. Só técnico, quando chegar lá na oficina sua com a máquina, você pode bater uma foto do antes e o depois da máquina só para eu guardar. Isso é interessante. Eu faço muito isso, a minha empresa faz muito isso. A gente gosta de mandar pelo WhatsApp a máquina toda desmontada, suja. Ó, fulano, sua máquina estava assim, agora ela está assim. Cara, isso passa uma confiança maravilhosa para o cliente, que ele vai sentir o quê? Pô, fizeram um serviço top, me provaram que fizeram. Agora assim, se o técnico não faz isso com você, peça para ele. Olha só, isso não é chato. Muito pelo contrário, o técnico fica feliz em você elogiar ele pelo antes e o depois de uma higienização. Ele tem certeza que você viu o trabalho dele. Então, isso é uma chance que você dá para o próprio técnico mostrar o trabalho que foi bem feito para você. Então, peça sempre a foto do antes e o depois de uma higienização. E outro ponto que é muito complicado é a questão da garantia. Olha, o que tem de clientes aí correndo atrás de técnico, daquele maletinha que deu garantia de 90 dias, a máquina quebrou a mesma peça e ele nem atende mais o celular. O que acontece? O cliente, muitos deles não percebem que precisa de uma prova de que aquilo está na garantia. Então você, cliente, você precisa exigir do técnico a nota de garantia assinada e, se possível, carimbada com o carimbo da empresa, se caso tiver. Porque a única forma de você ir no Procon, né, contra aquela empresa que não está atendendo na garantia, né, que você fez, porque muitos mal intencionados vão com alegria atender o primeiro serviço. Se quebra na garantia, somem. Isso acaba queimando nós, né, a praça dos técnicos que trabalham de forma correta. Então, exija sempre uma garantia em nota assinada como documento. Isso é o que o cliente precisa para provar que ele pode ir no Procon e solicitar a justiça para rever isso. E quando o técnico sabe que você tem uma nota de garantia, um documento de garantia, ele fica cauteloso. Agora, se você não tem uma nota de garantia, você acha que o técnico mal intencionado tem alguma coisa a perder? Então, muita atenção a isso. Agora eu vou dar uma dica para você, como que você consegue escolher uma empresa que tem menor taxa, né, menor chance de você ser roubado por ela. É simples e está na palma da sua mão. Avaliação no Google. Antes de solicitar uma empresa, digite essa empresa no Google. Veja como que estão as avaliações dela. É claro que uma ou outra avaliação vai ser negativa, mas a grande maioria sendo positiva, é isso que importa. Porque a gente nunca consegue agradar a todos. Sempre tem uma situação que às vezes não é nem culpa sua, técnico, mas o cliente acha que é e ele faz uma avaliação negativa no Google. Então, se você achar uma ou duas avaliações negativas, não se preocupe. O importante é que a maioria seja positiva. Agora, olha só, se você chegou lá e as avaliações, a grande maioria é negativa, para que você vai chamar essa empresa? E primeiro, uma coisa importante, solicite sempre empresa que tem um nome a zelar, né? Que tem algo a perder.
Você às vezes solicita aquele Zezinho lá da esquina, que tem 10 anos trabalhando com máquina de lavar, por exemplo, ou com ar-condicionado, e nem sequer nunca colocou um banner com a marca dele na frente da empresa, nunca usou uma camisa com uma marca dele. Um cara desse não tem o que perder. Ele nem está no Google, porque não tem nem como avaliar ele. Então, se você solicita uma empresa que está no Google, há uma grande chance deles quererem te atenderem bem, não te roubar, não te enganar, não te deixar triste. Sabe por quê? Porque eles têm um nome a zelar. Então, você técnico que não tem um nome ainda aí, comece a coloque sua empresa no Google para que o cliente veja que vale a pena ele te chamar, porque você vai se preocupar com o nome da sua empresa e as avaliações no Google. Entenderam isso? Não me crucifique, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu curtir, o seu comentário sobre o seu ponto de vista e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!